Bom dia a todos. Vou tentar compartilhar a tela, tá? Antes da aula, para a gente ver se a gente consegue. Qualquer coisa, Pedro vai me dar um alô aqui. Share screen, share screen. Vou fazer como o Felo falou da outra vez, a janela inteira. A janela inteira ficou a janela inteira, então vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar a janela do aplicativo. Agora ver se eu consigo botar ele cheio. Oi? Oi? Eu vi você normalmente, não sei se... Então tá. Tenta ligar... Ah, você não consegue ligar pelo outro telefone meu, não? 9984 não, né? Porque esse aqui eu tô tentando acompanhar por aqui. Você consegue ligar pro outro telefone? Ah, tá. Então eu vou desligar para eu poder ver se... Eu não vi se a tela ficou cheia. Vou ver. Estou tentando ver se aparece. Eu só não consigo colocar a tela cheia. É a única coisa que eu não consigo colocar. Aí eu vou deixar assim mesmo. Então vamos fazer uma preparação. Como preparação para a nossa oração, eu vou ler a poesia Prenda Maior, do meu irmão Carlinhos, psicografada em 26 de julho de 1935, em Peirópolis, que está no livro A Morte é Simples Mudança. Prenda Maior. Papai querido, ei-nos juntos. A morte é simples mudança. A vida nova me alcança em lindo recomeçar. No entanto, em tudo o que vejo, minha aventura consiste em saber que o céu existe na bênção de nosso lar. Com meus cadernos felizes, de pequeno marinheiro, estudando o mundo inteiro, nada achei de mais valor que a nossa união bendita nos caminhos que transpõe, em nosso ninho risonho entretecido de amor. Douradas pompas da terra, louros suspensos da história,
brilhos de estampa ilusória, renome vazio e vão. Monumentos e honrarias não valem frágil parcela da riqueza viva e bela que temos no coração. De cada excursão que faço, regresso ao nosso recanto e sinto que me levanto para colher nova luz. Com mãezinha em nossos passos, nós dois e os irmãos queridos estamos fortalecidos para a união com Jesus. Papai querido, sigamos. Ontem púrpuras faustosas, espadas, festas e rosas que o tempo exibe em museus. Hoje é a trilha diferente, de culto ao bem e à verdade. Na conquista da humildade, aprenda maior com Deus. Então vamos fazer a nossa oração da manhã de hoje. Bendizemos-te, ó Pai, pela parábola do filho pródigo que teu filho amado nos contou, revelando-nos tua bondade intraduzível, revelando teu amor clementíssimo, tua misericórdia sem limites, teu perdão sempre pronto e sempre aberto, teus braços estendidos, teus olhos saudosos, teu coração brilhante de luz e de compaixão. Deus Santo, perdoa-nos se não temos sabido pensar nem sentir o teu infinito amor. Perdoa-nos, Pai de bondade e de beleza, se não temos meditado na extensão deste amor infinito, na beleza de teu coração, nas alegrias de teu espírito, quando um pecador se arrepende. Permite que cada filho pródigo que assim se julgue aqui presente possa silenciosamente, no ádito do coração, também dizer: pequei. Possa também levantar-se, deixar o país das alfarrobeiras, deixar as coisas destinadas aos porcos, aqueles que espiritualmente desceram ao charrascal dos erros e dos pecados e voltar para ti. Senhor, dá que cada um possa dizer: levantar-me-ei e irei para o meu Pai. E meu Pai quer dizer perdão, perdão com um beijo. E meu Pai quer dizer perdão, perdão de todos os pecados que são diluídos no braço. Deus Santo, perdoa o nosso esquecimento de ti. Como andamos distraídos, Senhor, pela vida afora, cuidando de 1000 coisas secundárias, esquecendo a única coisa necessária, aquela parte que a Maria de Betânia escolheu e que nunca lhe será tirada. Deus Santo, Deus Pai, Deus bendito, Pai de Jesus Cristo e Pai nosso, despede-nos num raio de luz de tua misericórdia e guarda-nos na tua luz e no teu amor, hoje e para sempre, e para toda a eternidade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Bom, ainda temos uns 5 minutinhos antes de iniciar a aula. E é fundamental, para que a gente encerre hoje, a gente relembrar algumas coisas, né? Relembrar o conceito de perdão, o processo do perdão, né? As 3 condições em que nós podemos estar: a condição do sentir ferido, a condição do sentir ferido que necessita da bem-aventurança da misericórdia,
para perdoar. A condição do culpado, do que reconhece, o que pode dizer, como disse Davi no Salmo, pequei. E meu pai dizia que pequei resume toda a história da humanidade. O passado, o presente e o futuro. Então, essa palavra, ela é um reconhecimento que nos faz, então, pedir perdão. Então, nós aí necessitamos da bem-aventurança, da pobreza de espírito, da humildade, para pedir perdão. E a terceira condição é daquele que necessita de aceitar o perdão. Então, são 3 situações assim importantíssimas que nós vamos ver hoje na questão da chamada técnica do perdão, né? Metodologia, alguns métodos que nós podemos usar para nos facilitar o trabalho do perdão. Eu só estou esperando dar mais alguns minutinhos para a gente iniciar a nossa aula. Queria dizer que muitos temas aqui foram tirados aqui do livro Pai Compassivo. Nós ainda temos na Escola de Jesus Cristo, eu ainda tenho alguns comigo também. Então, assim, foram 2 pregações que o pai fez sobre o filho pródigo, e a temática do perdão é essencial no entendimento. Ali existe o perdão de quem tem a misericórdia, que é o pai. Existe o pedido do perdão de quem necessita da pobreza de espírito, que é o filho. E existe o aceitar ser perdoado, que um filho aceitou e o outro não aceitou, porque não se considerava necessitado de perdão. Mas o pai perdoou os 2, pelas 2 quedas. São 2 quedas que tem ali descritas, né? A parábola dos 2 filhos, contada em Mateus, ela é um aspecto, né, da parábola do filho pródigo. Um filho que um filho que pede perdão e outro que não se acha necessitado do perdão. Bom, já são 8h30, então vamos iniciar, né? Já fizemos a oração inicial. Vamos iniciar então aqui o terceira e última aula. Semana que vem, na próxima semana e nos 2 últimos domingos de fevereiro, nós vamos fazer então um estudo sobre a empatia, que é um contexto do perdão. Ela é um aspecto do processo que nós vamos ver hoje de perdoar, porque não se pode perdoar sem o aspecto imaginativo, criativo da empatia. Então vamos aqui. Vamos ver se passa lá. Passou. Vamos ver agora se fica cheia a tela. Vamos ver. Aqui é de novo. O resumo hoje é a questão em amarelo. O perdão na prática, como perdoar. Mais uma vez me apresentando, sou o Flávio, estou nessa temática porque sou muito necessitado quanto a ela. E tem uma frase de Leandro Carnal, no livro Pecar e Perdoar, muito interessante, né?
os pecados são muitos, o perdão é um só. Mas não está passando. Eu vou ter que interromper de novo. Interromper o compartilhamento. Vou tentar compartilhar de novo. Compartilhei a tela inteira, como o Pedro falou. Mas aí aparece a tela inteira. Vamos ver. Passar cheia. Vamos ver. Agora acertei. Então, hoje é a terceira aula, perdão na prática, como perdoar. Aqui minha apresentação é a frase de Leandro Carnal. Os pecados são muitos, o perdão é um só. E nós, como nós não vamos fazer um curso de pecado, não vamos, então, esclarecer sobre quais são os pecados, né? A questão da escolástica, né? De Santo Tomás de Aquino, muito complexo, não é nosso objetivo de hoje. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é a questão do escândalo do perdão de Deus. O escândalo do perdão de Deus é tão grande, é uma coisa assim tão impressionante, e muitas vezes, para algumas pessoas, até causa revolta e indignação, que nós precisamos entender o porquê disso. Essas 3 fotografias são de um filme, quer dizer, na verdade é um filme feito a partir do livro, o filme, se não me engano, é da década de 90, e o livro do início da primeira metade do século, que se passa na Noruega, se não me engano, uma família tradicional luterana que morava numa aldeiazinha no litoral norueguês. Então, uma pessoa, uma mulher francesa que havia ficado viúva e ao mesmo tempo perder o filho em condições muito dramáticas numa guerra, ela procura refúgio nessa pequena aldeia, encaminhada por alguém que conhecia a aldeia. E ela havia sido cozinheira de um restaurante famoso de Paris, acho que é Paris Anglais, e ela só pediu para ficar ali, cozinhar para eles, e não iria receber nada. Ela só queria um lugar para trabalhar e ficar em paz. E assim fez, e passaram-se 12 anos. 12 anos, e aí o principal da aldeia, que era como se fosse um pastor, ele iria completar 100 anos. E as filhas dele, que eram também cantoras da igreja, elas resolveram fazer assim, um jantar, convidar algumas pessoas da aldeia para um jantar em homenagem ao pai. E Babette, poucas semanas antes, havia recebido uma carta da França dizendo que um bilhete de loteria que tinha sido apostado em seu nome, através de um amigo seu antigo, havia sido... Ele começou a repetir os números todo mês, toda semana, não sei. Eu sei que ela foi sorteada 12 anos depois.
E ela ganhou uma quantia de 12 mil francos. E ela pediu para despedida dela, né, já que ela tinha ficado rica, para ela fazer o jantar. E ela fez um jantar assim maravilhoso, comprou coisas, iguarias que vieram de navio, muitas iguarias vindo de navio, fez um jantar maravilhoso, regado a champanhe, vinhos, tudo da melhor qualidade. E, por coincidência, havia chegado um general na cidade que veio a serviço de alguma coisa e conhecia o pastor. Então ele foi lá participar desse jantar dos 100 anos. E ele reconheceu as iguarias desse restaurante, né? Paris Anglais. Deixa eu ver se é Paris Anglais mesmo. Café Anglais, né? Paris Anglais. É Café Anglais, em Paris. E quando acabou, durante isso, e as pessoas ficaram tão maravilhadas, que eles eram muito frugais na alimentação, na vida, assim, eles tinham um estilo de vida muito pacato nessa aldeiazinha. Então eles nunca tinham comido uma comida daquela qualidade, com todas aquelas iguarias, com todos aqueles sabores diferentes. Eles eram bem sóbrios na alimentação. E quando acabou aquilo tudo, as pessoas estavam tão felizes que as incompatibilidades que existiam, né, resultado de problemas que havia entre eles, elas foram perdoadas. Então eles se perdoaram. E aí, quando acabou tudo, tinha aquele volume enorme de coisas para lavar. Aí Babette foi, sentou na cozinha, tipo assim, que hora que eu vou começar a lavar as coisas, né? Diz que a maior frustração da cozinheira quando faz tudo, todo mundo come, é olhar depois a pia, o que tem para lavar. Então ela ficou assim, olhando aquela infinidade de coisas que havia para lavar, e aí uma das filhas do pastor chegou para ela e falou assim, eu vim agradecer porque o jantar foi muito bom, fez muito bem as pessoas assim ficaram mais alegres, se perdoaram, se entenderam. Esse jantar seu foi como se fosse a divina graça nos coroando o momento. E a gente tem que se despedir porque você vai embora, né? Aí ela falou assim, não, mas eu não vou mais embora. Mas por que, Babette? Você agora tem dinheiro, você pode voltar para sua casa, construir sua vida. Se eu não tenho mais dinheiro. Como assim? Tudo que eu tinha foi gasto nesse jantar. 10 mil francos num jantar para 12 pessoas. Mas não se preocupe, porque no Café Anglais, um jantar para 12 pessoas custa realmente 12 mil francos. 10 mil francos. Então, assim, é um simbolismo. Essa festa é um simbolismo de como nos é incompreensível entender esse fenômeno humano e divino, divino porque vem de Deus e humano porque nos envolve. Nós nele vivemos e existimos, que é a graça de Deus. Nós só estamos nessa encarnação por graça, porque não é mérito nosso. Nós somos devedores impagáveis. E o que nós podemos fazer é, vivendo dentro da graça, aceitarmos ser perdoados. Essa que é a questão. Eu queria falar também da tradição judaica do Yom Kippur.
O Yom Kippur, que acontece todo ano por volta do mês de outubro, porque o calendário é diferente, ele é um dia do perdão, né? E tem três perdões que acontecem nesse dia. Os culpados que pedem perdão a Deus, os credores que perdoam seus irmãos e todos que aceitam estar sob esse fenômeno psicológico que é o perdão de Deus. Então, assim, é uma questão tripla. E isso também aconteceu com São Francisco. Ele ainda muito novinho, no início da sua missão, ele visitou uma igrejinha que era na Porciúncula, e Porciúncula significa portinha, um pequeno portal, né? E ele teve a visão milagrosa de Maria Santíssima, que o visitou na igrejinha da Porciúncula. E ela, diante das petições de São Francisco, ela perguntou a ele o que ele mais queria. Qual é a sua petição mais importante, porque ela seria atendida. E ele pediu que, naquele dia, naquele lugar, todas as pessoas que pedissem perdão, que se confessassem, que fossem justificadas. E Maria atendeu. Isso é o similar cristão do Yom Kippur judeu. Então, nós temos também um dia do perdão, que, se não me engano, é 2, 3 de agosto. E nesse dia, o dia chamado Dia do Perdão da Porciúncula, ele é magnetizado na Terra inteira como uma grande graça divina, que foi, digamos, patrocinada por Nossa Mãe Santíssima, através de uma petição de São Francisco de Assis. Então, nós temos que ficar atentos a isso, porque nesse mês de agosto nós temos um ambiente propício para reconciliações, para entendimentos, para nos desculparmos, para nos justificarmos diante de Deus e para aceitarmos que, por mais complexo que seja o nosso erro, nós somos elegíveis para o perdão. E nisso meu pai fala que, no livro O Pai Compassivo, e tão grande foi a confiança desse filho moço que dissipou tudo com as meretrizes e que viveu a vida dissoluta, que desceu até o fundo do poço de todas as abjeções humanas, de todos os pecados, de todas as degradações que encetou em sua viagem de retorno. Há esperança para ele? Há esperança. Há esperança para todos, há esperança para todos os criminosos, há esperança para todos os corruptos, há esperança para todos os homens cruéis, para todos os caídos em todos os vícios e perversões, há esperança para todas as almas degradadas que chegaram até as regiões abissais do pecado e do erro. A esperança está em Deus, no Deus Salvador, que enviou Jesus Cristo em semelhança nossa, em semelhança da carne e do pecado, e se fez homem e habitou entre nós, e vimos sua glória e beleza, e em tudo foi semelhante a nós, menos no pecado, imagem visível do Deus invisível, nosso Salvador.
Essas são as palavras que meu pai disse. Há esperança, esperança para todos. Né? E depois ele diz no segredo do julgamento de Deus, que o segredo do julgamento de Deus é o amor, citando Henri Péguy. Então, é um livro lindíssimo que todos deveriam ler e reler, que são duas pregações do filho pródigo. E aí, mais uma vez, eu faço uma pergunta. O que essa imagem lembra? Aí eu gostaria que as pessoas escrevessem aí na tela, nos comentários. Cada um pode escrever alguma coisa. O que essa imagem lembra? O que ela nos faz imaginar? Tem muitos detalhes aí e todos eles podem ser observados. Então, o pedir perdão insere por que pedir perdão, por que perdoar e o porquê ser perdoado. Então, nós temos que analisar esses três aspectos. O que acontece se eu peço perdão? O que acontece se eu engulo meu orgulho, vou deglutir meu orgulho e vou lá e pedir desculpas? O que acontece comigo se eu, digamos, relevar o erro de alguém e ser indulgente com ele, perdoar a pessoa? E o que acontece quando eu, por mais consciência que eu tenha do erro, eu aceite o perdão de Deus? O que acontece psicologicamente, emocionalmente e fisiologicamente na nossa circulação, nas nossas células? O que acontece nesse mundo que nós vivemos? Essa tela é muito interessante porque ela foi pintada por um pintor espanhol. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, não. Mas ele pintou, são os 7 pecados capitais e os 4 caminhos, as 4 últimas coisas. Muito interessante, ele falando sobre, e isso é um detalhe muito interessante. Então, vamos iniciar exatamente a questão do protocolo. Existe um protocolo? Pode-se ensinar a misericórdia? Perdoar pode existir no aspecto cognitivo? Nós podemos treinar o perdão? Assim como existe fé raciocinada e racionalizada, pode existir o perdão e o perdoar racionalizado? Interessante, nós vamos ver que tudo isso tem um padrão e que, como nós somos muito materializados ainda, nós podemos utilizar as ferramentas racionais para atingir sentimentos e pensamentos. Através do pensamento, atingir o sentimento. Nós sabemos que pensamento e sentimento são muito intrincados. Existe o pensar sem sentir, mas não existe o sentir sem pensar. Então, pensamento, sentimento é uma supercognição que acontece com a nossa elevação espiritual. Muitas vezes nós temos momentos
de iluminação, né? E que nesse momento de iluminação nós podemos perceber, sentir alguma coisa e até ter dificuldade para transferir aquilo em palavras para outrem. Alguns são sábios a esse ponto, outros não, né? Então, eu ia falar que a empatia está dentro desse processo cognitivo. E como se pode aprender empatia? Como se pode ensinar e aprender empatia, que ela é um processo de desenvolvimento cerebral, um passo para desculpar o outro é empatia. E empatia é uma forma de se colocar no lugar de alguém. Nós vamos ter 2 aulas sobre empatia e empatizar. Eu já estou convidando, porque é muito interessante e útil, né? Como a questão do perdoar racionalmente também é útil, porque senão nós vamos ficar aprisionados numa coisa que é chamada coping. Nós vamos ficar aprisionados disso aí e não vamos conseguir. Podemos ficar vidas e mais vidas aprisionados nesse coping negativo da nossa existência. Então, um dos modelos, deixa eu olhar a hora para a gente ver como que nós vamos nos orientar. Um dos modelos que ele existe a partir do chamado sentir ferido, nós podemos sair desse modo de funcionamento. Toda pessoa que se sente ferida, se sente magoada, se sente ressentida, que tem memórias, né? Isso nós podemos guardar memórias da infância, nós podemos guardar memórias da juventude. Isso aí, os processos chamados de introspecção, que vêm com muitos processos psicológicos, tentam trazer essas memórias, não para que nós nos alimentemos delas, porque nós nos alimentamos de memórias, sim, nos alimentamos de mágoas, sim. Mas nós trazemos à tona, não para nos alimentarmos dela, mas para superarmos, né? Então, assim, um dos modelos seria tentar tirar a sintonia do sentir ferido. Como que nós podemos tirar uma sintonia? Sintonia é um tom, uma tonalidade, uma vibração uníssona. Então, nós estamos vibrando naquele tom do sentir ferido. Como nós podemos tirar essa vibração? Se fosse um botãozinho de sintonia, como a gente poderia tirar esse botão, mudar esse canal? Como que pode isso? Uma técnica seria usar a nossa vontade para criar pensamentos de gratidão. Depois vamos ver que isso pode ser feito através de um processo muito simples, mas nós vamos ver lá no final. Todos nós sabemos muito bem que nós, fisicamente, nós temos muitos órgãos que funcionam de uma maneira assim, muito, muito ajustada, né? O coração como uma bomba propulsora de sangue, né? O pulmão como um aspirador de oxigênio que vai ser disseminado pela força do músculo cardíaco, o fígado como um desintoxicador, né? O estômago como uma bomba que dissolve, né, os alimentos junto com o pâncreas e com o fígado também. Enfim, os intestinos e os rins como eliminadores, né, de toxinas e excessos. Então, se todo esse conjunto, todos nós estudamos o que está na biologia, mas nós pouco estudamos
o fenômeno da assimilação e desassimilação, porque tudo isso foi assimilação, né? Nós aspiramos oxigênio, aspiramos nutrientes e eliminamos os restos tóxicos, né, inúteis que existem, que se formam no chamado metabolismo biológico. Mas o metabolismo psíquico, nós também absorvemos pensamentos e sentimentos. E quem absorve é nosso corpo mental. O corpo mental é o que nós podemos entender perispírito. Né? Corpo espiritual, perispírito, psicossoma. São 3 denominações muito usadas nos livros atuais, nos livros espíritas. Né? A contribuição de Allan Kardec e a contribuição de André Luiz, através de Chico Xavier, Emmanuel dá Paulo, o apóstolo Paulo também, dá na Epístola aos Coríntios o nome de corpo espiritual, corpo glorioso. Allan Kardec dá o nome perispírito e André Luiz dá o nome psicossoma. Então, nesse psicossoma, existe também uma assimilação e uma necessidade de desassimilação. Infelizmente, essa desassimilação, no caso da mágoa, ela é difícil. Vamos fazer uma comparação. Ela é uma gordura. Então, as pessoas que comem, exageram nas gorduras, ela não sai toda, não. A gordura não entra e sai, não. Ela se distribui. Ela se distribui dentro da vesícula biliar, formando cálculos, né, de sais biliares misturado com gordura. Ela entra para circulação arterial, engrossando e endurecendo as artérias de tanta gordura que fica nas paredes das artérias, né? Esclerosando as artérias, né? Então, a mágoa é uma gordura psíquica. Ela não é fácil de sair. Nós podemos tirar a gordura do nosso órgão? Podemos. Existem medicações, né? As chamadas estatinas, né? Elas diminuem o nível de gordura do sangue. E existe maneira de tirar essas mágoas aqui? Existem. Existem formas, sim. Uma das formas seria tentar usar esse voluntariamente. Não será uma coisa, um medicamento involuntário, como no caso da medicação mesmo, porque uma pessoa que toma essas medicações, essas estatinas, ela é obrigada a fazer dieta também. Ela não pode, agora eu vou comer tudo que eu quero, que eu tomo esse simvastatina, essa atorvastatina, esse não mais o quê, e vou ficar bom. Não, não é assim não. Não é assim não. Ele vai sobrecarregar e a medicação não vai funcionar. Sem uma dieta, a medicação não funciona. Então, que processo cognitivo-comportamental nós teremos que desempenhar para mudar de sintonia? Né? Então, voltando aqui, o ressentimento é um pensamento-sentimento. Né? Num livro de Krishnamurti, ele dá o nome de uma palavra em sânscrito, eu vou procurar isso, eu esqueci de ver, que essa palavra, a definição dela é pensamento-sentimento. Mas nós não temos em português essa palavra, né, que o Krishnamurti usa. Então, para dissipar esse pensamento-sentimento, que é uma gordura, é uma lama grossa que fica dentro de nós, para dissipar esse ressentimento, é preciso estrategicamente usar pensamentos que o substituam. É como se os pensamentos dirigidos voluntariamente, eles fossem entrando e empurrando o ressentimento. Mas precisa isso ser muito continuado.
Porque os pensamentos, o pensamento-sentimento, se ele for racional, ele não chega, entra e ocupa o espaço. Ele vai entrando e muito devagarinho ele vai dissipando aquela lama gordurosa que está dentro de nós. É muito lento o processo da limpeza do ressentimento. Porque o pensamento, ele é matéria também, ele é uma matéria psíquica. E ocupa um lugar, ele ocupa megabytes no nosso cérebro. Né? E nós podemos dirigir nosso pensamento para mudar o canal da mágoa. Quer dizer, o cérebro, ele curte a emoção negativa. Toda pessoa se alimenta de mágoa. E aqui nós vamos abrir um parênteses. Não somos só nós que nos alimentamos, não. Existem os abutres espirituais. Eles também necessitam de mágoa. Então, sim, se eu estou magoado, se eu estou ressentido, esses abutres, eles vão usar aquela matéria psíquica para se alimentar. E aquilo, quanto mais utilizado, mais ele aumenta. É uma massa que aumenta pela curtição. Curtir é o que se faz com o couro, né? Então, a curtição daquilo não é curtir do Facebook, não. Curtir, não é isso não. É trabalhar aquilo, bater naquilo, bater, endurecer aquilo, tornar aquilo uma coisa dentro de nós, vivendo dentro de nós. Então, nós temos esses espíritos, são esses abutres que vão se achegar a nós para alimentarem-se também disso, porque eles estão sem corpo. Então, eles precisam de corpos para alimentar mágoas. Então, se eles realimentam a nossa mágoa, faz um feedback positivo. O que é feedback positivo? É realimentação. Né? Realimentação retrógrada. Então, o A leva ao B, o B leva ao A. O A leva ao B, o B leva ao A. Então, quanto mais o A funciona, põe o B para funcionar. Quanto mais o B funciona, põe o A para funcionar de novo. Então, isso é um feedback positivo. Então, esses abutres espirituais, eles realimentam o nosso processo porque eles estão vivendo daquilo. Eles precisam da mágoa humana para eles conseguirem manter a raiva deles também, o ódio deles. Então, uma forma de nós usarmos a nossa razão para enganar esse sistema adaptativo, que é aquele sistema que eu expliquei, né, da suprarrenal, que libera cortisol, e é o que fica ligado. Né? Nós, diferentemente dos animais mamíferos, nós não desligamos o sistema adaptativo, o sistema de defesa, nós ficamos com ele ligado, sem necessidade, porque a gente acha que vai acontecer alguma coisa, então fica o tempo todo alerta com aquilo. Então, para nós enganarmos esse sistema adaptativo, nós vamos ter que usar a razão. Então, o fato de nós lembrarmos de coisas boas da vida, de pessoas boas, que nos trouxeram alívio em momento. Digamos que nós fomos hospitalizados e fomos bem tratados por enfermeiros, por médicos. Digamos que nós passamos por muita dificuldade escolar e teve um professor ou algum colega que nos deu suporte e nos impulsionou e nos sustentou naquela fase difícil. Que um momento assim de angústia, nós tivemos a presença de um psicólogo ou de um ombro amigo que nos escutou e nos deu o lugar de falar, de expor, e que aquilo pode ser sanado, não através do cerebralismo frio dos amigos de Jó, mas através do consolo que a palavra de Jesus traz. Né? Então, um aspecto do canal da gratidão
é pensar em todas as possibilidades para ser grato em tudo na vida. Desde que nós acordamos, estamos ainda reencarnados, né? Quantas coisas vão dar certo naquele dia e naqueles dias? Quantas coisas vão funcionar associadamente numa cronologia e numa harmonia tal que o que nós planejamos conseguiu ser executado. Eu vou sair, vou pegar uma condução, vou em tal lugar, vou adquirir tal produto, vou retornar, vou fazer o que eu preciso fazer para depois apresentar o resultado final. Então, tudo aquilo que foi planejado poderia não ter acontecido se um desses caminhos fosse interrompido por um acidente, por uma visita inesperada, por não encontrar o que nós precisamos, pelo percurso que nós fizemos de ida ou de volta ser interrompido por algum contratempo. Então, se nós conseguimos, nós precisamos desse canal da gratidão para intensificar esse sintoma, porque esse pensamento, sentimento, ele se esvai. Não é como o da mágoa que vira uma lama gordurosa, pegada. Esse se esvai. Ele é muito sutil. Ele não encontra referências biológicas como o outro encontra na suprarrenal. Ele precisa de uma outra estrutura biológica que está aqui, fisicamente falando, é o nosso timo, né? Mas nós vamos ver depois como nós vamos poder usar esse canal do coração, né? Ele não encontrando essa referência biológica, ele se esvanece. Ele perde, ele não se introduz. Então, a única forma de nós intensificarmos e gravarmos ele em nós é usar voluntariamente o canal da gratidão. O canal da gratidão, ele precisa ser ativado pela vontade. Nós temos que saber que nós precisamos da gratidão para que ela funcione em nós, para que ela ligue esse canal aqui, né? Esse chakra cardíaco. Então, temos que pensar em todas as sincronicidades positivas e agradecermos a Deus por todas elas. A oração de gratidão, ela tem um retorno importantíssimo. Então, o obrigado, Senhor. Tem até uma música de Roberto Carlos, né? Obrigado, Senhor. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa música, porque existem a nossa irmã lá de São Paulo, Nena Galves, ela afirma que quem fez essa letra foi Emmanuel. Tem outras também, mas ela afirma isso, e foi na casa dela que Roberto Carlos estava, que ela é uma pessoa da elite paulista, né? E Roberto Carlos estava na casa dela e ele foi lá ver Chico e Chico, então, Emmanuel teria mandado, né, isso aí é uma declaração dela para Roberto Carlos, essa letra. Porque precisava espalhar para as pessoas o sentimento de gratidão. E os livros não estavam suficientes para que as pessoas falassem obrigado, Senhor. E na voz da música as pessoas iam dizer obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, o sol nasceu. Obrigado, Senhor. Agradeço. Obrigado, Senhor. Então, isso aí espalhou uma onda de gratidão que precisa acontecer. E aqui uma conversinha, uma brincadeira que do Snoopy,
E o Charlie Brown era muito negativo, né? Pessimista. Ele tinha ele tem é um personagem que tem assim, ele vive um processo que é chamado depressão crônica, chamado distimia. Dis, não, e timia, humor. Então ele não tem humor, ele não tem alegria interior. Então ele diz para o Snoopy: algum dia, Snoopy, todos nós iremos morrer. Verdade, mas nós não morreremos todos os outros dias. Então nós não temos que pensar nesse tal dia do êxito letal. Nós temos que pensar nos dias da vida. Até porque o próprio dia da transformação da nossa libertação, até esse dia vai ser o dia da vida. E não o dia da morte é um dia da vida. Né? Como o Luizinho explicou no curso dele, Morte ou Morrer. Né? E as palavras de Paulo, que ele enviou para os romanos, para os cristãos de Roma, né? Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Essa vida dos cristãos em Roma, nós precisamos conhecer. Para nós entendermos um pouco da epístola aos Romanos, nós precisamos saber como era a vida dos cristãos em Roma. Eu convido a todos a assistir Paulo o Apóstolo. Acho que não está no Netflix, não, mas não é difícil encontrar, não. Paul the Apostle, Paulo o Apóstolo. Esse livro, esse filme, são as visitas do apóstolo Lucas à prisão mamertina para ver Paulo. E ele vai também nos guetos romanos onde os cristãos moravam. São situações assim dolorosíssimas. E para nós entendermos por que Paulo disse isso para aquelas pessoas que viviam naquele sofrimento atroz, sem comida, sem água, sem higiene. Aí nós vamos entender por que ele disse que todas as coisas, inclusive as coisas ruins que nos acontecem, inclusive os dissabores da vida, os sofrimentos da vida, eles fazem parte desse conjunto também, desse amálgama psicológico que contribuem coerentemente, conjuntamente, para o bem, desde que as pessoas amem a Deus. E aí nós vamos ver o aspecto de desenvolver o nosso chakra cardíaco. E daqueles que são chamados segundo o decreto dele. Né? Então, quem se sentir chamado segundo o decreto de Deus, está incluído aí. Né? O decreto já foi dado, né? O decreto é uma determinação, né? E é um chamamento livre, então nós que vamos nos considerar elegíveis para o decreto. Aqui faltou o L do canal. O segundo canal é o canal do belo, canal da beleza. E aí nós precisamos também usar conscientemente, racionalmente, o nosso pensamento e sentimento, para admirar e agradecer o belo de cada situação. Né? E um fenômeno interessante foi que, num dos livros de Leon Tolstói, ele relata um conto em que estaria Jesus e os discípulos caminhando pelas montanhas, pelas estradas áridas da Galileia, quando eles encontraram um cachorro morto.
e ele estava em estado de putrefação. E os discípulos começaram a se queixar do odor fétido, do fato de haver moscas, do fato de haver urubus. Então, eles viram uma coisa repugnante e exaltaram a repugnância daquela situação. Jesus olhou para os dentes do cachorro, que estavam íntegros, que estavam à mostra, né? Disse, que dentes lindos que ele tem. Então, assim, tentar sondar o belo de cada situação. Inclusive, em situações em que nós vemos a desgraça, o sofrimento, a exploração, a perversão, com mortes, com destruição de muitas coisas, tentarmos usar o nosso pensamento dirigido para visualizar profundamente aquilo, como as células daqueles corpos, daqueles organismos, estão processando aquilo para produzir o bem, que Paulo disse. O que está, qual a quimificação, qual o metabolismo de assimilação e desassimilação que está convertendo todo aquele processo num bem final. Então, nós vamos usar o nosso pensamento para focar paisagens, pessoas, músicas, poesias bonitas espiritualmente. Nós precisamos pensar. Aliás, decorar, ter em mente, já previamente, esses pensamentos é importantíssimo. Se nós soubermos decor uma poesia de Alta de Souza, se nós soubermos decor um pensamento de Meimei, um pensamento de Emmanuel, um pensamento de André Luiz, uma frase de Allan Kardec, um salmo, uma bem-aventurança, se nós tivermos estrategicamente, pensamento dirigido, usar estrategicamente essas frases prontas, pequenas, para ocupar o nosso pensamento, para transformar a impressão negativa em impressão positiva. E se nós, toda vez que alguém dirigir para nós uma ideia negativa, uma ideia destrutiva, nós repormos uma ideia construtiva. É muito comum as pessoas dizerem para outras assim, a pessoa vai sair e alguém diz assim, o tempo está chuvoso, você não vai levar um guarda-chuva, não? Você, não, acho que não vai chover, não. Olha que vai chover e você vai se gripar, entendeu? Essa frase, ela é estrategicamente ruim, porque ela introduziu o pensamento negativo. Ela pode ser mudada para assim, eu aconselho você levar, é mais prudente. Não precisa dizer mais nada. Aconselho você levar. Hoje em dia tem uns guarda-chuvinhas pequenininhos que botam dentro de uma bolsa, dentro de uma mochila. Eu aconselho você levar, é mais prudente. Nós não sabemos. Né? O tempo está tão imprevisível, né? Então, usar o pensamento dirigido para nós podemos fechar os olhos e focar numa paisagem calma. Podemos cantarolar mentalmente músicas boas. Aliás, é o método de tirar a musiquinha ruim da cabeça. Né? Se um funk do vizinho fica pegando em nossa mente, igual aquela lama gordurenta, nós podemos cantar uma música boa mentalmente para tirar
aquele pensamento. Se um pensamento negativo, uma coisa que pode acontecer, nós podemos pensar nas químicas invisíveis que estão transmutando dentro de nós para produzir sempre um bem. Né? Então, até diante de visões de guerra, de maldade, de crueldade, da barbárie social, pode-se pensar nos tecidos microscópicos realizando o divino processo de reestruturação da vida. Sempre há. Sempre há. Sempre que nós irmos no ultra pequeno, nós vamos ver a beleza da criação. Por mais feia que seja a coisa, no seu aspecto microscópico, ali está a presença de Deus. Deus está lá no fundo. Está num transformismo, num metabolismo psíquico de transformação e renovação. Então, esse pensamento precisa ser dirigido. Esse pensamento não pode ser solto, ele tem que ser dirigido. O canal do perdão, nós vimos já, né? O canal do Belo, vimos. Vamos ver agora o do perdão. Eu busquei duas metodologias de exercício de perdão. Um era o método de Allan Kardec. Qual o método de Allan Kardec? Ele se ver a si mesmo desencarnado. Imaginar-se. Todos esses nós vamos ter que utilizar a imaginação. Imaginar-se desencarnado. E sentir pena daquele pobre coitado que o feriu, que o magoou. Então, sentir pena do que ele produziu de ruim para ele mesmo. Então, dentro desse contexto, o método de Allan Kardec é sempre útil, porque nós vamos ter que fechar os olhos e nos sentir desencarnados. Nós vamos usar essa explicação também no curso de empatia, né? Outro muito interessante eram os exercícios espirituais de Teresinha de Lisieux, que ela contou nas suas memórias muitas coisas que aconteciam, né, no Carmelo, e como ela converteu isso em alegria espiritual, né, já que o evangelho que ela seguia era o evangelho da simplicidade, da pureza, da infância. Então ela conta um fato que acontecia com uma eu vou ter que adiantar um pouquinho, vou falar isso rápido, com uma irmã do convento que tinha uma implicância com ela. Aliás, ela sempre procurava as mais difíceis, ela só ia procurar as mais difíceis. Tinha uma, então, que era extremamente ranzinza, que é essa, era a que ela mais procurava, a quem ela mais se devotava. E ela, essa pessoa, quando eles estavam assim, lavando as roupas em vizinha, ela esfregava de um jeito a roupa que espirrasse em Teresinha. E era tanto que às vezes as pessoas reclamavam, outros reclamavam. Mas Teresinha, ela disse que quando ela olhava para cima e ela via o sol as gotículas brilhando, ela pensava assim, meu Deus, olha a graça divina descendo sobre mim. Então, quando as gotinhas a tocavam, ela respirava, oh, meu Deus, que beleza sentia. Então, ela invertia a situação e sentia que Deus lhe estava visitando através daquelas pequenas adversidades. O canal do sentimento, nós vamos ter que desenvolver dentro de nós voluntariamente também. E nem sempre nós vamos estar aptos a usar o canal do sentimento. Aqui nós já vamos estar subindo ao chakra cardíaco, chamado Anahata. E para nós sentirmos esse
a vibração aqui, nós precisamos fechar os olhos e sentir que quando nós estivermos orando por alguém, intercessoriamente, nós temos que sentir que alguma coisa sai de nós. Porque é alguma coisa que desceu e alguma coisa que sai. Então, isso aí é importantíssimo para ativar esse canal de sentimento, é nós emitirmos vibrações de amor para pessoas em sofrimento. A oração intercessória. Ele também vai funcionar nesse processo dessa graça divina na qual nós vivemos e existimos, o canal da bênção. No canal da bênção, nós vamos emitir fluidos vivos, né? Matéria psíquica, para aqueles que nos maltrataram, que nos caluniaram, que nos fizeram mal, a nós e àqueles a quem nós amamos, inclusive nossos filhos. Nós vamos ter que emitir do nosso coração, do nosso chakra cardíaco, para eles emissões de bênção. Abençoar aqueles que nos maltratam, caluniam e maldizem. Eles podem nos maldizer, mas nós vamos bendizê-los. Nós vamos abençoá-los. Não só a nós, mas também nossos filhos. Tem pessoas que não perdoam o que é feito com seus filhos, né? Nesse momento, nós temos que imaginar que nós somos um computador e que nós entramos em rede com o amor divino. Naquele momento, nós temos que imaginar um fluxo de cima para baixo e um fluxo de baixo para cima. É como diz na internet, um upload e um download. O upload é quando o nosso sentimento sobe. O download é quando Deus desce até nós. É a graça divina. Então, nós não podemos nada por nós mesmos. Nós só podemos porque Ele quer. Deus quer que nós vamos a Ele. Então, Ele permite que nós façamos esse upload, fluamos o nosso sentimento para que o dele, descendo, eles entrem nessa rede. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana, que se ela bebesse dessa fonte, do coração dela jorrariam rios de água viva. E isso daí, jorrando para aqueles que nos maltratam, para aqueles que nos caluniam, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que maltratam aqueles a quem nós amamos, filhos, irmãos, mãe, pai, para aqueles que maldizem nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos filhos, aqueles que nós amamos, e para aqueles que perseguem perversamente nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, nossos netos. Nós vamos imaginar essa conexão e deixar fluir para eles rios de água viva. E agora, vamos fazer uma explicaçãozinha breve. Pavlov foi um cientista russo que descobriu que existem reflexos condicionados. Né? Não vou falar a experiência de Pavlov, não, mas reflexos condicionados. Reflexos nervosos que eles acontecem por um estímulo. Então, nós temos áreas ressentidas em nossa memória cerebral. Mas nós temos também áreas de prazer, de memória de coisas boas. Então, eu disse agora há pouco que nós poderíamos estimular com o nosso pensamento, sentimento. Mas nós também podemos intensificar essas áreas
do prazer e do amor e do sentimento com estímulos físicos por causa do reflexo condicionado de Pavlov. As nossas memórias mais atávicas, elas estão ligadas ao cérebro antigo nosso, ao nosso rinencéfalo. Isso mostra que a memória de aromas, de odores, de cheiros, ela é muito importante, né? Nós vemos que os animais, eles reconhecem pelo olfato. E a nossa memória olfativa acontece também. E tem coisas que nós entramos num lugar e sentimos assim, lembrei de uma coisa boa, a gente faz assim e lembra, por causa daquele odor, daquele aroma que entrou em nós. Mesmo que nós não reconheçamos qual é a memória que isso trouxe, aquele conjunto vai ser benéfico para nós. E aí eu vou sugerir todos procurarem lembrar de uma situação da infância, da juventude, quando houve uma produção de um aroma agradável, um perfume. Eu, por exemplo, vou falar a minha experiência com o jasmim, que é a mesma de mamãe. Em 1972, Chico dormiu na nossa casa de Campos, Rua Benta Pereira, 112, na ocasião em que ele recebeu o título de cidadão campista. E mamãe havia bordado lençóis e fronhas com o nome Chico, lençóis azuis, muito bonitos, tipo de algodão puro. E Chico dormiu nesses lençóis, se não me engano, 2 noites. E no dia de arrumar o quarto, quando o Chico tinha ido embora, os lençóis e as fronhas estavam encharcados de jasmim. E mamãe guardou muito tempo aqueles lençóis, aquelas fronhas em sacos plásticos para que não perdesse aquele aroma, para que o perfume, porque no começo pingava, depois eles ficaram, depois mudou de encharcado para molhado, né, para úmido, e depois simplesmente para perfumado, mas conservou muitos anos aquele perfume. Então, um exemplo, se eu tiver com alguma dor moral, que está no ressentimento, se eu tiver um perfume de jasmim, isso não vale para todo, para quem tem essa memória cerebral da alegria produzida pelo perfume. Isso vai ativar as áreas de amor do meu cérebro, que não estão no rinencéfalo. Do rinencéfalo vai para o cérebro mais pré-frontal, que é a parte mais desenvolvida, mais nova. Então, a memória olfativa pode nos ajudar a produzir boas emoções, bons sentimentos e tirar as emoções e os sentimentos negativos, os pensamentos negativos. Aqui nós vamos tentar fazer uma técnica respiratória para nós buscarmos lentamente os rios de água viva para jorrar dentro de nós. Então, uma técnica boa é nós estarmos sentados assim, confortavelmente, sem cruzar pernas, sem cruzar braços, para deixar os membros livres, sem fechar as mãos, sem puxar os dedinhos do pé para dentro também, né? Sem apertar os olhos, sem travar a boca. Tá todos os músculos relaxados. E inspirarmos e expirarmos. Quando nós fizermos isso, para que isso vire um processo de leveza espiritual, é bom nós vermos se nós temos consciência do nosso corpo. Quem sabe o que é consciência do corpo? Consciência do corpo é sentir o corpo sem mexer o membro. Então eu posso
de olhos fechados, sentir meu pé direito, sentir meu pé esquerdo, sentir minha perna direita, meu joelho direito, sentir minha perna esquerda, meu joelho esquerdo, sentir a minha coxa direita, sentir a minha coxa esquerda, sentir o meu abdômen, sentir o meu abdômen. Muitas emoções negativas em nós estão no abdômen. A raiva no baixo ventre e as emoções no alto ventre. Muitas delas estão aqui. A raiva é o baixo ventre, a emoção. Então, se nós sentimos a existência deles, temos consciência corporal, nós estamos, então, dominando, naquele momento nós estamos dominando pela respiração, aquilo vai ficar preso a nós vamos, assim, dominar, nós podemos dissipar aquelas emoções naquela hora. E uma forma boa para a gente ligar esse anahata, esse chakra do coração, que na verdade, biologicamente, é o timo, e o chakra é do perispírito. Nós vamos pensar em pessoas que são sinônimos de amor na nossa vida. Mãe, pai, tia, professora, enfim, pessoas que são sinônimos de amor na nossa vida. E localizar esse sentimento no mediastino, nesse chakra, no coração espiritual, no timo físico. E se nós demorarmos naquela respiração e naquelas lembranças boas, aqui nós vamos estar ativando isso aqui. Nós conseguimos reduzir as emoções, os pensamentos negativos. Eles pararam de fluir e foram aprisionados ali onde eles nascem, e nós aumentamos esse daqui, para que nós possamos ter a capacidade de perdoar usando o canal do coração. E usando esse canal, nós podemos perdoar, sermos perdoados e reconhecermos que nós somos dignos do perdão de Deus. Aqui vai funcionar tudo. Essa experiência é uma transcendência induzida. Né? Nós vamos, através disso, desse processo, produzir um fenômeno de transcendência. Transcendência é quando nós saímos de nós. Né? Isso aí da respiração muito lenta, nós vamos conseguir, inclusive, quando as pessoas inspiram, quando a pessoa inspira, é sempre bom pensar numa luz azul entrando. E a pessoa pode falar, quem está entrando é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a energia divina. É o amor divino fluindo dentro de nós. É o calor de Deus. Né? Deus é a luz. Deus é a chama. Jesus é a luz. E o calor é o Espírito Santo. Então, essa trindade, se nós sentimos o calor, que ele está entrando por essa luz divina dentro de nós, através da inspiração, nós vamos ter que expirar. Então, na expiração, nós pensemos que todas essas memórias negativas vão estar fluindo, vão estar indo embora. Primeiro, nós as prendemos nesses chakras aqui. Depois, nós conseguimos que elas vão ser excretadas no nosso campo perispiritual. Então, nós vamos, ao mesmo tempo, assimilar Deus, transmitir essa experiência divina para todos que amamos e aqueles que nos fizeram mal. Então, essa bênção tem que ser distribuída para todos, transformando o nosso anahata num rio de água viva. Perdoaremos, seremos perdoados e estamos recebendo a graça divina. Nós somos merecedores da graça divina. E, paralelamente, nós estaremos excretando as memórias
desassimilando de dentro de nós as memórias, os ressentimentos, as mágoas. Então, essa transcendência induzida, ela é um processo muito bacana, né? Esse é o conjunto. O Dr. Fred Luskin escreveu esse livro, O Poder do Perdão. O nome do livro em inglês não é O Poder do Perdão, não. O nome do livro em inglês é Forgive for Good, Perdoe para o Bem. Então, assim, esse perdoar para o bem nosso, para o bem de todos, que foi traduzido como O Poder do Perdão, que parece um título meio bobinho, né? Mas ele fez experiências muito interessantes na Universidade de Stanford, na Califórnia, inclusive trazendo mães que perderam seus filhos mães que perderam seus filhos na Irlanda, na guerra de católicos e protestantes. Muito interessante mesmo. E elas passaram com aquela memória traumática, elas passaram a desenvolver lesões orgânicas. E elas fizeram exames de reumatismo e as provas reumáticas foram reduzidas. Muito interessante o trabalho dele. Dr. Fred Luskin, né? Poder do Perdão, que aqui dentro é perdoar para o bem. Forgive for good. Forgive for good. Perdoar para o bem. Então, muito interessante a visão do Dr. Fred Luskin. Essa a ideia. Lamento se frustrou alguém. Né? Eu pensei que ia ser um negócio mais... Bom, é simples, é tão simples como Jesus disse, sede simples como as pombas. Mas é para ter prudência também, prudência como as serpentes, para nós sabermos que nós estamos debaixo de um processo muito perigoso. Né? São principados e potestades. Então, nós podemos ser vítimas da ação desses principados e dessas potestades. Então, vamos encerrar o curso fazendo a nossa oração. Senhor Jesus, te agradecemos e te louvamos o nome, Senhor, por nos permitir estudar sobre o perdão em todos os seus aspectos. Permite, Senhor, que possamos fazer de nossos corações fluir rios de água viva para aqueles a quem amamos, para aqueles a quem nós não sabemos amar, para aqueles que dizem bem de nós e para aqueles que nos maldizem, para aqueles que amam os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, para aqueles que odeiam nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos irmãos. Ó Senhor, para todos que flua o teu amor universal, que forme uma rede de rios de água viva, banhando toda a face da terra. Te agradecemos e te louvamos o nome, hoje e sempre. Assim seja. Bom, logo mais teremos a pregação de Pedrinho e convidamos a todos a assistir, agora dentro de 15 minutos, a nossa palestra de domingo. Que Deus nos abençoe. E domingo que vem, e mais os 2 domingos, será um curso Empatia e Empatizar.